Uma mulher de 23 anos denuncia um motorista de aplicativo. Ela disse que ele cometeu o crime de estupro. Foi lá no litoral norte do estado. Nossa repórter está lá, Vanessa Felipe, foi atrás de mais informações sobre esse caso para contar para a gente agora que história é essa. Olha, uma história escandalosa, hein, Vanessa? Oi, Samuel. Pois é, e justamente para preservar a integridade da vítima e também da mãe dela, que são as duas mulheres com as quais eu vou conversar em seguidinha aqui ao vivo no Balanço Geral, nós não vamos identificá-las. A gente segue aqui no Litoral Norte, inclusive foram as duas que nos chamaram, né, a produção pelo celular ali do Balanço Geral, para que a gente contasse essa história, porque o sentimento delas é de injustiça e também de medo, porque esse suposto estuprador, e eu falo suposto porque, claro, a gente não tem a versão dele, né? A gente tem a versão da vítima, da jovem e da mãe dela, mas também em seguida falo com o aval da Polícia Civil, mas enfim, a gente não tem a versão deste suposto estuprador e o maior problema, não o maior foi o que ela passou, mas um outro grande problema é que este homem segue solto e segue ameaçando a jovem com a qual eu vou conversar. Bom, tudo começou, Samuel, na noite do dia 7 de julho, quando ela precisava voltar da faculdade para casa, que é algo que ela faz todos os dias. Só que por algum motivo de pressa, de atraso, ela pela primeira vez chamou o serviço de mototáxi, até porque estava mais em conta. E aí foi que os problemas começaram. Então, quem está aqui comigo na câmera é o Gerson, o Papa, né? E a gente não vai, como eu disse, identificar a vítima por questões de segurança, porque ela já sofreu, ela já está sendo perseguida, então acho que não há necessidade, né, de a gente expô-la ainda mais. Eu queria te perguntar então, já fiz um breve relato, primeiramente muito obrigada pela coragem de falar com a gente. Eu acho que apesar da tua dor, do teu trauma, eu acho que esses assuntos encorajam outras mulheres, né, a falar sobre o assunto, porque é preciso falar, é preciso denunciar, que foi exatamente o que vocês fizeram. O que aconteceu, né? Você chamou o mototáxi, deveria ter vindo para casa, e o que aconteceu? Então, durante o caminho, ele falou que precisava passar em casa, e aí chegando lá eu fiquei parada na moto esperando ele entrar. Na casa dele? Isso, na casa dele. E aí ele entrou na casa e já saiu da casa com um facão e já começou a me puxar da moto, desce e entra aqui dentro. E aí, enfim, eu fui preso na casa dele. Ele me abusou lá dentro, questão de 2 horas mais. Ele, não sei o que ele tinha, tipo, ele queria uma história de que a gente era um casal e tava tudo bem. Aí ele começou a ligar pra família dele, pra mãe dele, pra tia dele. E me falou assim, tu vai contar essa história aqui, a gente se conhece há 3 meses, tu vai largar a tua atual esposa e vai viver comigo e a gente vai fazer uma família. E na chamada com elas, eu entrei nessa história e falei essa história pra elas. Uma chamada de vídeo? Isso, exatamente. E você já sem roupa? Isso, sem roupa. Mas na chamada, pra elas parecia muito normal, mesmo eu sem roupa e ele ligando. Bom... A tua tática, se eu entendi, e a gente inclusive conversava antes, né? Foi para preservar a tua vida, você entrou no jogo dele. Foi mais ou menos isso que você fez? Foi exatamente isso. Ele perguntava, mas tu vai ficar comigo mesmo? Eu falei, claro, vou ficar contigo, a gente faz uma família e aí fica tudo certo. Mas, bom, depois, entrando nessa história dele, eu consegui fazer... ele deixar eu ligar pra minha mãe, pra, tipo, apresentar ele como se fosse realmente meu marido, que eu ia ficar com ele e tudo mais. E aí ele aceitou e eu liguei pra minha mãe. Um pouco antes disso, ele tinha me feito beber bastante. E aí eu fui no banheiro, fingi que estava passando muito mal e aí coloquei o dedo na goela e vomitei pra mostrar mesmo que eu tava mal, pra ele, sei lá, sabe, sentir um pouco de uma empatia, uma pena, alguma coisa assim.
E aí ele falou, quem sabe então eu esquento uma janta pra gente comer. E enquanto ele estava esquentando a janta, ele me deixou fazer a ligação. E aí, enquanto eu falava com a minha mãe, ele foi até a cozinha e foi nesse momento que eu mandei a minha localização para ela e escrevi uma mensagem, não responde, só chama a polícia. E aí apaguei do meu celular e ficou no celular dela. E aí foi onde ela conseguiu me achar. E aí, para ganhar tempo, eu liguei para minha tia também, para dar tempo de ela chamar a polícia e eles irem até lá achar a casa dele e tudo mais. E aí eu liguei pra minha tia. Você nunca tinha visto esse homem? Não, eu conheci ele no dia mesmo que ele me buscou ali perto da faculdade. E aí... você conseguir, tá tudo certo. Desculpa, eu tô bem nervosa. Enfim, daí ele conversou com a minha tia também deu papo pra ele. E daí, num dado momento, ele voltou pra cozinha e eu fiquei conversando com ela. E daí eu fazia sinais, tipo, que precisava de ajuda. Mostrei meu corpo, assim, que eu tava sem roupa do lado dele. Porque você sabia que a sua família não acharia isso normal. Então, foi o teu instinto de sobrevivência. Exatamente, foi isso. Aí ela ficou conversando com ele, falou, que bom, então, tô bem feliz por vocês. Entrando meio na história dele também, e aí a gente desligou a chamada com ela, ele mandou desligar meu celular pra, né? Uhum. E aí ele voltou pra cozinha e eu fui no banheiro vomitar de novo. E aí ele me levou pra cozinha, serviu meu prato e a gente voltou pro quarto. E aí, enquanto eu tava comendo, a polícia chegou e bateu na porta. E aí ele saiu pra ver e eu fiquei esperando no quarto. Aí ele chegou na porta e falou, quem é? Daí falaram, é a polícia. E aí acho que ele já tinha aberto a porta e aí o pessoal da polícia só abriu assim, já pegou ele, já algemaram e tudo. Na verdade, ele ainda tentou entrar em luta corporal com a polícia, falando que não tô fazendo nada de errado, vocês não têm mandado, sabe? Essas coisas assim. Uhum. E foi isso, daí eu saí do quarto já falando, pode levar ele. E eu tava com uma parte de cima de um casaco e calcinha só. E aí o policial me acalmou, falou, não, pode ficar tranquila, tua família tá aqui, a gente veio, já vai levar ele, pode ficar tranquila, teu depoimento depois tu dá na delegacia. E aí foi isso. Meu bem, vai respirar um pouquinho, eu gostaria de falar com a mãe, por gentileza. Mãe, a gente já ouviu o relato, né? Eu sei, imagino o quanto deve ser difícil passar por isso e falar por isso, mas como eu disse, né? Eu acho que quando a gente denuncia, a gente de uma maneira ou outra está contribuindo para que esses crimes, para que esses homens parem de fazer o que fazem com as mulheres, né? A gente ouviu o relato da tua filha, né? E aí eu queria seguir nessa linha cronológica, né? Quando a polícia e vocês chegaram, o que vocês viram, o que vocês encontraram? Quando conseguiram, né? Graças à esperteza dela, acionar, encontrar a localização, o que aconteceu a partir daí, por gentileza? Tudo bom, Vanessa? Boa tarde. Agradeço muito vocês estarem aqui hoje. E o que aconteceu dali por diante foi que a Brigada Militar fez um excelente trabalho, fez o papel delas, prendeu ele, levamos para a delegacia. Chegando lá, o delegado soltou. A minha indignação... Delegacia de pronto atendimento, só para a gente deixar claro, né? Isso, a delegacia de pronto atendimento, isso mesmo. E a gente só quer justiça, a gente só quer que ele vá preso, que o delegado venha explicar para a gente o motivo que ele soltou esse indivíduo, porque ele não tem que estar solto. É uma pessoa que oferece grande perigo para as pessoas e ele pode estar fazendo isso com outras meninas também, assim para pior. E muitas famílias não têm a sorte que eu tive de poder resgatar minha filha naquela noite. Muitas não conseguem ou conseguem resgatar já sem vida. Então, essa é a minha maior indignação, porque ele está solto, levando ali a vida dele normal, enquanto a minha filha está à base de remédios, coisa que ela nunca teve que tomar na vida, e a gente tem que estar se escondendo, sem poder agir normal, sem poder trabalhar normal, sem fazer nada normal, enquanto ele está ainda tirando uma onda da nossa cara e da cara da polícia. E tem essa questão também, né? Além do estupro, além do abuso sexual, ele também expôs a tua filha nas redes sociais, é isso?
Isso, ele expôs a minha filha nas redes sociais, querendo, né, dizer que foi tudo consensual, sendo que não foi. Ele pegou a minha filha, ele estrupou a minha filha, ele fez tudo de errado com a minha filha e agora ele está andando livre, leve e solto pela rua. E é um crime impune, tá tudo sendo impune. Eu não quero que fique assim. Eu quero justiça, eu quero que ele vá preso e eu quero que a minha filha tenha um pouquinho de paz na cabeça dela, sabendo que ele foi preso. O que vocês têm de documentação? Vocês fizeram o boletim de ocorrência lá na noite, né? Quando a Brigada Militar levou ele para a delegacia, vocês têm esse boletim de ocorrência e ela também fez exame de corpo de delito, correto? Sim, correto. Temos o boletim de ocorrência, temos o exame também que ela fez do corpo de delito, temos os papéis também no postinho de saúde, tudo ali, tá tudo explicadinho ali, tudo que a gente teve que fazer, os trâmites que a gente teve que fazer, com medicações que ela teve que tomar e tudo isso a gente tem, sim. Alguma mensagem final, algum desabafo final? Antes que eu só para encerrar aqui, eu tenho também algum posicionamento aqui, porque esse caso, né, ele primeiro foi para a delegacia de pronto atendimento, que para o pessoal de casa entender é uma delegacia de plantão, né? É de praxe, quando acontece algum crime, vai para a delegacia de plantão. Depois acabou indo para outro delegado. Esse outro delegado ouviu vocês? Como que foi? Sim, esse outro delegado ouviu a gente, fez um novo boletim de ocorrência, fez tudo como deveria ter sido no dia lá na outra delegacia de pronto atendimento. Agradeço muito ao pessoal da delegacia e que agora está atendendo a gente, agradeço muito mesmo. E desculpa. Não tem porquê, eu que te agradeço. Vai lá tomar um arzinho também, que eu sigo daqui. Muito obrigada, tá? E obrigada pela confiança no Balanço Geral, por ter nos chamado também. Eu agradeço muito a vocês e a gente só quer justiça para não deixar um cara desse solto por aí, de repente, fazendo outras vítimas. Muito obrigada, isso, tá? Hein, Vanessa? Bom, Samuel, esse é bem forte mesmo, precisa de muito cuidado na abordagem também. Sim. E o que eu posso dizer para acrescentar, tá? Nós falamos com o delegado Rodrigo Nunes, o nosso chefe de reportagem, o Alexander Machado, falou com ele por WhatsApp, sim, tá? E eu, para ser bem justa, vou ler as mensagens que ele nos mandou. Tá. Nós não conseguimos falar com ele pessoalmente, nem por telefone, mas ele disse assim: bom dia, posso lhes atender, porém já informo que não dou entrevista gravada sobre casos de estupros. Dependendo da informação, posso te passar por aqui também. Essa investigação esteve sim comigo, porém já foi concluída e remetida ao Poder Judiciário. Foi este homem, né, Samuel? Ele foi indiciado pelo crime de estupro e registro não autorizado de fotografia e de sexo e de nudez. Além disso, representei novamente pela prisão do indiciado, que fora indeferida, negada anteriormente, que foi o que elas relataram em relação ao delegado que estava de plantão naquele dia do ocorrido, né? Aí assim, Samuel, a gente não conseguiu contato com esse delegado que estava de plantão na DPPA. Sim. E que acabou não dando o flagrante, não prendendo esse homem em flagrante. Então não temos essa informação porque não conseguimos esse contato. E o delegado Rodrigo, ele estava muito ocupado em reuniões e eu até fiz a pergunta para ele assim: delegado, eu tenho uma dúvida, por que ele segue solto se o senhor já o indiciou por 2 crimes? Eu não tenho a resposta, Samuel. Estou sendo 100% honesta aqui, sim, contigo e com os telespectadores. Foi indeferida, o delegado, né, Vanessa, vinha nos respondendo, mas... Exato. Exato. Então, assim, ou foi indeferida ou tá trancada, não sei. Ou a justiça tá pensando, não sei, Samuel, realmente eu não tenho a resposta. Sim, mas por parte do delegado Rodrigo Nunes... Mas em algum momento ali na nota, o delegado, né, nessa conversa que ele teve no WhatsApp, ele fala que ele pediu a prisão e a prisão foi indeferida, foi isso?
Não, não foi isso. Ele diz assim, Samuel, pelo menos não foi a interpretação que eu tive, tá? A interpretação que eu tive foi a seguinte, ó, foi indiciado pelo crime de estupro e registro não autorizado de fotografia de sexo / nudez. Aqui, além disso, representei novamente pela prisão do indiciado, que fora indeferida anteriormente. O que eu, Vanessa Felipe, entendo? Que ele pediu pela primeira vez. Quando ele fala em deferida anteriormente, penso eu, Vanessa Felipe, que ele está se referindo ao colega que estava de plantão naquela noite na DPPA. Acho que, em relação ao pedido dele, delegado Rodrigo Nunes, eu não tenho essa resposta. A gente está tentando contato com o Poder Judiciário, tá? Não sei se o pedido do delegado Rodrigo Nunes foi também indeferido ou se está parado em algum processo dessa tramitação burocrática, né, Samuel? Agora, o que eu sei é que esse homem está solto. E por que eu sei? Porque elas sabem, né? É um município pequeno aqui, tem mais gente que vê esse homem circulando por aí, inclusive fazendo contato por WhatsApp, não necessariamente com elas, mas com outras pessoas. Então, é aí que tá, entre tantos outros problemas e tantos outros traumas, é aí que tá o ponto, o X da questão, que a gente vai continuar em cima aqui no Balanço Geral. Porque este homem está solto se há um delegado que o indiciou por 2 crimes. E não é bobagem, Samuel. É estupro e divulgação indevida de fotografia de nudez e sexo. Sim. Meu Deus, se isso não é grave, eu não sei o que é, né? E falo um pouco com a revolta de mulher aqui também, porque a gente tá até cansada de noticiar casos de estupro, de tentativa de estupro, de feminicídio, e não para. Não para. E aí, quando um delegado decide que a vítima tem razão, o cara tá solto, ele tá preso, né? Não tô condenando ninguém por antecipação, mas eu tô falando com base em fatos. Existe, tá aqui no meu celular, existe um delegado dizendo que este homem foi indiciado por estupro e divulgação indevida de foto de sexo e nudez. Então, existe um fato, a gente se baseia em fatos no jornalismo, né? Só que apesar desse indiciamento de um delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, esse homem tá solto? Então, né, Samuel, é bem complicado, mas penso que o importante é que elas deram o depoimento delas, né? E como eu disse, por mais dolorido que seja, as duas se emocionaram, né? Absolutamente normal. Eu acho que assim a gente vai encorajando outras mulheres, outras vítimas a falarem e que, por favor, né, Samuel, que chegue o dia em que a gente pare de falar de violência contra a mulher, porque é quase todo santo dia a gente falando disso, né? Desculpa também o meu desabafo, mas é que é bem complicado esse tipo de situação, ainda mais, né? Ainda mais tendo um inquérito que diz que ele precisa ser preso. E mais um detalhe, elas me disseram que ele tem tornozeleira eletrônica. Ah, é? Ele usa tornozeleira eletrônica. Então tem mais um... Então, assim, como eu não tenho prova disso, eu tô dizendo que é o que elas me disseram. Mas parece que ele usa tornozeleira eletrônica. Então tem mais um furo nessa história, né, Samuca? Então a gente, numa manhã corrida de jornalismo com a produção da nossa equipe, né, que começou na sexta-feira o contato com elas, uma manhã corrida, a gente fez o que pôde para trazer o maior número possível de informação para vocês, mas às vezes as respostas, se a prisão é lenta,
imagina a resposta para a imprensa, né, Samuel? Mas a gente vai atrás, a gente isso. vai ficar com esse caso. É muito importante a gente esclarecer. É importante que a polícia converse conosco agora, em uma entrevista, né? Se não quer gravar, mas pelo menos um cara a cara para explicar tudo isso pra gente, porque senão fica muito difícil. Pelo WhatsApp não dá para fazer uma comunicação bem feita, não, né? Então a gente precisa esclarecer tudo isso. No caso do primeiro delegado, não é ordem de prisão, é prisão em flagrante. Ele decide, né? Não vou pedir pro juiz ali, é prisão em flagrante. E aí o juiz decide se mantém ou não mantém aquela prisão, né? Agora o segundo entendeu que deveria ser preso. Porque o primeiro não entendeu assim? Cada um pode interpretar de um jeito? Pode, não tem problema. Mas a gente precisa entender essa história, gente. O que essas mulheres estão trazendo é gravíssimo, gravíssimo demais. E a gente precisa de respostas a respeito dessa situação. Vanessa, muito obrigado pelas informações. Seguimos atentos com esse caso que aconteceu lá no litoral, porque a gente precisa trazer as informações para o nosso telespectador.